A gente está aqui hoje em mais um episódio do Craft Talks e nosso convidado de honra do dia é o Pedro Rezende, diretor de estratégia de marca de uma empresa que eu acho muito interessante a maneira como ela se posiciona, que é uma empresa que cuida de posicionamento e reposicionamento de marcas. Ele é um profissional premiado, nacional e internacionalmente. É alguém que eu particularmente tenho bastante orgulho de me relacionar, porque é uma pessoa bastante especial, com quem é gostoso de compor, é gostoso de conversar. E por acaso sei que ele é faixa preta de jiu-jitsu, que inclusive ele treina times nisso, então tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Que é surfista, carioca, pai da Nina, apaixonado pela vida e neto de um filósofo carioca também. E abrindo no tema que é um dos que a gente mais gosta de conversar, a gente vai conversar hoje sobre a pós-modernidade no marketing. Confesso que eu fiquei bastante curiosa quando ele sugeriu que esse é um tema do qual ele gosta bastante de discorrer. Mesmo porque, como ele bem disse, às vezes a gente nem sabe o que é modernidade direito, já virou o pós, né? Mas aproveitando a pegada filosófica, Pedro, eu gostaria de citar o Bauman, Zygmunt Bauman, que fala sobre mundos líquidos, né? O quanto que a gente, como humanidade, anda perdendo as referências, que todas as relações mudaram um pouco a maneira de ser. E como que você vê o marketing, essa nossa relação entre empresas, entre consumidores e entre seres humanos e pessoas que somos, né? Na pós-modernidade? Como fazer o marketing nesse momento tão líquido da humanidade? Uau, Priscila, agradeço muito estar aqui contigo, a gente conversa bastante, acho muito legal, assim, acho que a gente tem uma sintonia muito bacana nas nossas ideias. Bom, falando no que tange ao marketing, né, nesse momento a gente vive um momento muito especial do marketing, né? Então, se a gente for considerar lá atrás, primeiramente a gente vai trazer o marketing que está focado no produto, né? Antes era somente o produto, depois somente o cliente. Depois a gente veio para os valores, né, propósitos. Depois a gente veio para uma digitalização abrupta, né, que a gente está falando de pré-pandemia, enfim, pandemia. E agora a gente entra para essa digitalização para a humanidade, né? Bom, o que é o marketing pós-moderno? O marketing moderno talvez fosse esses estágios anteriores, né, em que a gente começa a tentar ter algumas fórmulas que a gente entendeu que funcionam, os 4 P's do marketing, enfim, várias teses que a gente sempre praticou, e que algumas sobrevivem, mas que numa realidade, aí puxando um pouco do Bauman, numa realidade líquida como essa, em que as relações são líquidas, em que a economia é líquida, em que as informações, o fluxo de informação é intenso, o marketing também se torna, de alguma forma, líquido, né? E por que ele é líquido, né? Porque ele tá mudando a todo tempo e ele se torna intimamente dependente do cliente agora, porque o cliente ele se torna co-criador dos seus produtos até, do que ele quer consumir. Então, a gente começa a fazer uma interseção de quem produz e quem compra, muito interessante, né? Então, a gente tem aí uns desafios enormes para as empresas, né, em relação ao marketing, porque a gente tem uma ultra segmentação, né? E também a gente tem questões muito antigas que a gente ainda tenta praticar e que já não funcionam mais, né? A gente tem uma geração vindo aí, se a gente for considerar marketing geracional mesmo, que eu acho um bom parâmetro, né? Então, 45 mais foram expostos a determinada cultura, a determinados movimentos, crises, economia e tal, e o garoto de 17 anos é um garoto completamente diferente, né? Ele está olhando outras coisas, ele está exposto a outras referências, né? De tudo, né? Desde dessa liberdade que a gente tem hoje, mas da orientação sexual que seja, enfim, do que se for considerar uma pessoa de mais de 50 anos. Então, quem está fazendo marketing hoje, de fato,
o bom marketing, ele tem que estar... Eles, né? Que eu acho que marketing não se faz sozinho. Pode ter esse gestor de marketing, mas eu acho que até o gestor de marketing se torna mais um facilitador de valores que são praticados internamente dentro da empresa, que se transformam em produto e aí viram moeda de troca para pessoas que estão esperando, que compactuam com isso que está acontecendo, do que propriamente uma transação comercial. Então, eu acho que a gente tem, nesse marketing pós-moderno, é um marketing em que a gente vai ter um perspectivismo muito grande, em que a gente vai ter um calendoscópio, né, de possíveis soluções para o marketing. E isso vai passar, como eu disse, por desafios enormes para quem está gerindo isso. As agências tiveram que se transformar. Muitas estão perdidas, muitas estão querendo abraçar tudo, quando, na verdade, também elas têm que entender qual é o lugar. E, de uma forma assim, a gente tem que abraçar a mudança, entender que seu estagiário é que vai vir com uma solução, e de verdade vai vir. Abraçar essa mudança, ter bastante humildade e ir em frente, não resistir, sabe? Eu acho que o marketing moderno, ele passa, ele inicia isso, desconstruindo verdades que antes estavam ali bem cristalizadas, né? E aí vão ter vários desdobramentos, né? Pedro, interessante você falar de perspectivismo, que também é uma linha filosófica, porque quando eu penso nisso, e você citou bastante uma questão generacional, né? E que a gente fala muito sobre isso, o adolescente vê de uma maneira, o que é os 50 mais, né? Aliás, os 50 mais era que no passado a gente enxergava dentro de uma classificação de idoso. Está longe de ser. Assim como o adolescente, há 60 anos atrás, 100 anos atrás, essa classificação de adolescente sequer existia, né? As crianças começavam a trabalhar muito cedo e iam direto para a vida adulta, a adolescência não existia. E agora, na psicologia, eles já tratam um adolescente que vai até os 25, 26 anos. A adolescência se estendeu cada vez mais e a gente tem uma expectativa de tratar essa geração que está começando a trabalhar com 18 anos de idade como aquela mesma geração que começou a trabalhar bem mais cedo. Então, tem valores diferentes, maneira de pensar diferente, assim como aquela pessoa que aos 50 anos já estava pensando na sua aposentadoria, hoje ela está em plena função de trabalho, de agregar ao mundo, de inclusive se reinventar, de criar coisas diferentes, de se redescobrir os seus valores. Essa, inclusive, acho que é um pouco da graça do mundo líquido, né? De você poder se conectar, se reinventar, se redescobrir e não existir dentro de caixas, né? E aí toda essa fluidez da comunicação e do contato passa a ter um valor tremendo, né? Então vocês viram, achei muito interessante quando você fala que o gerente de marketing não é uma função dentro da empresa que tem aquele departamento que faz isso ou aquilo, porque eu tenho exatamente a mesma visão. A nossa gerente de marketing da Kraft pode falar sobre isso, que a equipe dela não é uma ou duas pessoas ou alguma empresa que a atende, são todas as pessoas dentro da Kraft. Ela tem que trabalhar com todos eles, entender exatamente para onde eles estão indo e fazer eles parte do projeto que ela está construindo. Senão, né, fica muito desconectado e a gente perde totalmente... ou fica tentando se aprender a caixinhas ali, só que a caixinha já até mudou, né? O adolescente já não é mais... É adolescente por mais tempo, o idoso não é mais idoso, em que momento que você considera, né? Mas... Aí eu tenho uma pergunta para te fazer a respeito disso. Estou falando muito, né? Você dá vontade da gente pensar, de falar, né? Como que a gente se mantém no jogo nessa história? Pois isso é um super desafio, né? Primeiro, eu acredito que a paixão pelo aprendizado, ela tem que ser estimulada desde cedo, nas nossas crianças, nos nossos estagiários, enfim, a gente tem que ter uma paixão pelo conhecimento.
Porque o conhecimento, ele vai trazer para a gente o leque de opções que no seu empirismo ali, de repente, você não vai alcançar. Então, seria eu um melhor publicitário se eu não tivesse tido pessoas me tutoriando? Provavelmente não. Ou o resultado ia demorar mais para chegar. Então, hoje a gente tem que aproveitar que a gente tem informação, assim, a gente tem bastante informação, então a gente é como nunca houve antes na humanidade, né? E falando de geracional, são 5 gerações que convivem no mesmo tempo, né? Pela primeira vez na história. Né? Sem dúvida, isso também muda a maneira como as relações acontecem, né? Nunca aconteceu. Você tem pessoas de 80 anos na empresa e tem pessoas de 17 anos. Uhum. E aí eu acho assim, para se manter no jogo, eu acho que a gente tem que estar realmente buscando conhecimento toda hora. Buscando conhecimento, eu acho que é o primeiro passo. E aí, eu acho que o segundo passo vai passar por uma curadoria própria desse conhecimento. Porque essa massa inteira que existe lá no Google, essa massa inteira que vai trazer o seu chat GPT, enfim, né? Você tem tudo. Agora você decide. Então, na hora de você decidir e na hora de você escolher os seus caminhos, né, eu acho que aí há de haver um senso crítico. Eu acho que você tem que meio que antever a solução. Assim, eu preciso fazer isso, então eu tenho que me munir desse tipo de conhecimento, eu tenho que me relacionar com esse tipo de pessoas, porque eu quero chegar lá, enfim. Eu acho que se manter no jogo... Tá aí, é como surfar uma onda, né? É maior do que você o que vem por aí, né? Eu vejo pessoas novas, aí falando um pouquinho, né, da empresa, eu vejo pessoas novas resistindo um pouco à inteligência artificial, né? Imagina, né? E, na verdade, não. Ninguém vai substituir nada, né? Naquele conceito de ciborgue, né, em que você tem a tecnologia... aumentando o teu potencial, né, em todas as frentes, né, enfim, em todas as frentes, a gente tem que olhar essa onda, a gente tem que não ter medo dessa onda, e a gente tem que ter a humildade para aprender, para buscar, para falar, para perguntar, e ir em frente, ir testando. E uma coisa que eu acho onde não há amor, não te demores, né, se é para errar, tem que arriscar. Se você não está arriscando, você não está nem tentando fazer algo novo. Você vai errar, mas que você erre rápido, né? E que esse erro não seja um erro, né, que você anteveja, e não seja um erro que impacte muitas pessoas e que seja uma bomba que você consiga conter um pouquinho, né, e propagar. Então, acho que se manter no jogo está por aí. Você falou sobre o jiu-jitsu. Como eu não tenho nada para fazer na minha vida, né? Eu agora estou treinando equipes de alto desempenho e eu começo a ver que tudo é treino, tudo é conhecimento e tudo é saber onde chegar, né? E assim, você pode escolher, de repente não é o lugar certo, mas você escolher um lugar, você treina, você se capacita e você vai se manter no jogo. Você fica atento, sabe? Anteninha ligada, porque anteninha ligada tudo importa, né? Na minha área, por exemplo, publicitário, né? A roupa que você está usando importa, né? Tudo pode importar, desde que a gente dê atenção. Uhum. E uma coisa que eu tenho uma questão também, né, com relação a se manter no jogo, é você também saber onde prestar atenção, em que prestar atenção, nesse mundo de informação que a gente tem. Uhum. Então, eu acho que aí vai ter um exercício de concentração, exercícios de foco. Aí eu vou te falar que meditação, mindfulness, essas coisas que fazem a gente se manter no trilho, né? Desanuviar um pouco a carga de informação que a gente tem, limpa um pouco, né, todo aquele monte de informação que a gente tem, é bacana. Estou te falando isso porque a gente começa o dia na empresa falando sobre água, de repente a gente está falando sobre PET e o próximo telefonema é sobre o despacho aduaneiro.
Então, você há de ter um momento em que você consegue deslocar a sua atenção para outro lugar rapidamente, mas essa informação está lá. Enfim, manter-se no jogo é manter-se no jogo. Então, interpretando um pouco do que você disse, quando você fala basicamente de inteligência e você fala das escolhas e tudo mais, aliás, a palavra inteligência, a etimologia diz, né, interligere, que é escolher entre. Uau, não sabia. Ela significa não sabia. Isso, você ter a habilidade de fazer boas escolhas, né? Então, esse mundo da inteligência artificial está nos demandando a trabalhar muito melhor a nossa inteligência humana. Então, a máquina faz a inteligência daquilo que é matemático, que é lógico, para que a gente possa nos tornar cada vez mais humanos. Então, olhando por esse lado, e o comportamento normalmente é o que dita todas as mudanças da sociedade. Significa que a gente realmente está diante de uma enorme mudança, e uma mudança que me parece ser mais positiva, porque tudo que nos torne mais humanos, a gente tem uma tendência a gerar movimentos e reverberações muito mais positivas do que o contrário, né? Existe também filosofia sobre isso, né? A questão da humanidade, né? O quanto que a humanidade em si ela é essencialmente boa, criativa, e que busca o melhor. O bom sempre tenta estar próximo do bom. Ninguém acorda querendo coisas ruins para si, nem pode até querer para o outro, mas para si eu tenho certeza que não, né? E quando todo mundo parte daquele princípio, fica um pouco mais simples de entender a humanidade. Gostosa essa visão, né? Dá para trabalhar bem o marketing nisso. Mas voltando para a nossa vida de marketing aqui e vindo de uma empresa de serviços, eu tenho uma grande dúvida. Quando a gente relaciona toda essa questão de marketing, de como fazer escolhas, com valores, com a economia do consumidor, né, do quanto que cada vez mais está personalizada, como você disse, uma hiperpersonalização, né, de tudo. E quando isso acontece de uma empresa para outra empresa, um serviço que não necessariamente se vê um valor imediato, eu enxergo muito o valor do que uma empresa de logística faz, porque eu vivo isso já há não sei quantos anos, né? Há 25 anos que eu vivo e sinto na pele o quanto impacta cada passo de cada etapa do nosso trabalho. Mas a grande maioria das pessoas só lembra que a logística existe quando alguma caixa não é entregue em casa com algum pedido que você fez. Até, por exemplo, a pandemia, as pessoas talvez não se davam nem conta de que aquele remédio que estava na farmácia também vinha de um movimento logístico, até o momento que ele começa a faltar, né? E por quê? Porque são relações de empresas com empresas que são, sim, feitas de pessoas para pessoas, mas aquelas pessoas não necessariamente se dão conta do impacto até onde chega o trabalho delas, né? E qual é o papel do marketing nisso, de relacionar o papel dos serviços na maneira como a gente se relaciona, na maneira como a gente vive, de algo tão sutil e tão diferente da marca de um produto, né? E que é muito mais palpável. Até dá para fazer a relação com o mundo líquido, né? Algo que eu não consigo entender muito bem o que está acontecendo, mas eu sei que está me impactando consideravelmente, né? Então, como é o marketing de serviços nessa pós-modernidade para você? Um pouquinho diferente, mas ainda assim na mesma fonte, né? Mas um pouquinho diferente da gente ter uma camisa preta que custa 6 dinheiros e eu tenho uma camisa preta que tem um jacaré e custa 600 dinheiros, não, 600 não, mas bem mais dinheiros, né, por causa desse simbolismo, né, de uma marca. No marketing de serviço, o que a gente tem ali são pessoas, diretamente. Então, o que a gente começa a fazer é o seguinte: primeiro, o nosso primeiro cliente no business to business, nosso primeiro cliente são os nossos colaboradores. Essas pessoas, ao fazer o processo seletivo, eles decidiram comprar ou vender a sua hora, né, para determinada empresa.
né? Porque provavelmente elas acreditam naquilo ali. Quando essa empresa ela possui um propósito, uma visão, uma missão clara, uma visão, um engajamento, eu consigo fazer com que essa atividade, com que essas horas, com essas 40 horas semanais, pelo menos, elas façam sentido. E a gente paga mais, e a gente se dedica mais às coisas que têm sentido, do que propriamente um monetário. Então, você vai imaginar que uma grande marca, né, uma grande empresa que tem uma grande marca... Porque existem grandes empresas com pequenas marcas, e grandes empresas com grandes marcas, e médias empresas com grandes marcas, né? Então, você imagina que você quer esse seu primeiro cliente, que é seu colaborador, entendendo o seguinte: olha, eu estou aqui por um propósito maior, né? Beleza, de repente, eu não tenho exatamente a mesma remuneração, mas o valor que isso agrega na minha vida, o sentido que isso agrega nessas minhas horas de trabalho, eu tenho uma elasticidade de preço, né, dessas horas, né? Eu consigo dizer assim: não, aqui eu me sinto melhor. Aqui me preenche mais a minha existência do que qualquer outro lugar, né? E quando uma pessoa preenchida se sente assim, ela consegue relacionar isso à pessoa do outro lado que está comprando aquele serviço? Então, aí vamos chegar lá. Então, vamos chegar lá. Então, primeiro você contratou essa pessoa e essa pessoa está no seu time. É essa pessoa que se apaixonou, e a gente tem que dizer que paixão é essa, né? Uhum. Também. Então, essa pessoa vai ficar no seu time, vai dar o gás pelo seu time, vai ficar after hours, enfim. Essa pessoa vai usar o melhor dela, porque ela vê sentido em exercer a inteligência dela naquelas horas de trabalho, né? Então, isso do lado de dentro da empresa, né? Agora, pro lado de fora, né? Mas vem cá, no mundo todo comoditizado, onde tudo é commodity, como é que eu consigo dizer que ele tem que pagar mais por isso, né? Bom, aí o seu touch point não é o produto, não é a qualidade do produto, né? Não é a fábrica da camisa, mas é o seguinte: é o relacionamento que a pessoa que está lá na frente tem com esse comprador, né? Então, essa pessoa que está aqui, ela tem que ser responsável por exercer um elo, para estabelecer um elo, para ter uma empatia necessária com esse comprador aqui, e que permita a ele entender bastante da necessidade e assim poder oferecer um leque de soluções que faça sentido para essa pessoa. E para essa pessoa, num segundo momento, ir ficando cada vez menos sensível a preço. E dizer assim: não, eu confio nessa pessoa, né? Porque todo mundo fala que entrega, né? Mas olha só, não, essa pessoa aqui eu confio, essa pessoa aqui esteve comigo quando nenhum outro estava. Essa pessoa veio e me surpreendeu. Essa pessoa aqui, ela está representando isso aqui, essa estrutura aqui inteira. E se eu tenho uma estrutura de apaixonados por uma empresa, por uma causa, que muito provavelmente essa causa resolveu o problema desse cara, uhum. Muito provavelmente esse cara vê mais valor nessa empresa do que em outra. Uhum. E isso deixa ele menos sensível a preço. E isso deixa o nosso produto menos comoditizado. Uhum. Então, aí, falando de business to business, o relacionamento, serviço, né? O relacionamento é fundamental, né? Então, você vai no Outback, se você... Até existe a marca Outback, mas você entende que os garçons que estão te atendendo lá são pessoas bem formadas e que te fazem ter uma fidelidade desse processo, né? Ao passo que se você tivesse um mau atendimento, você não poderia ser, né? Poderia ter muita qualidade no produto. Uhum. Mas você tem um relacionamento ruim, você não vai comprar de novo. Então, o marketing ele fica muito mais plural, o marketing fica muito mais sensível, a empresa fica muito mais exposta. A gente está falando de uma realidade de redes sociais, uma realidade de avaliação por estrelinhas. A gente está falando... E também, se a gente não fala como marca, necessariamente falarão pela gente. Uhum. E aí o indivíduo dentro desse ambiente passa a ter uma hiperresponsabilidade por toda a maneira como ele age, né? A gente volta até lá para o começo, até o famoso conflito generacional, né? Que é o que a gente está falando. Se alguém internamente você disse dos 80 anos e dos 17, se
a pessoa de 80 diz, eu não sou dessa geração, não quero mais, não consigo entender mesmo. Ou o 17 diz, não quero também entender daquele ali, você já desconectou e não estão olhando para o mesmo lugar. Então, a função do marketing, ela passa por uma psicologia, passa por recursos humanos, passa por a maneira como a tecnologia conecta as pessoas internamente, e é exatamente o que você falou, né? A área de marketing não pode ser uma área isolada, ela passa a ser a conectora entre todas as áreas da empresa que permitem que essa comunicação seja mais fluida, que os propósitos se conectem de alguma maneira, para que cada um possa vestir a sua melhor camisa, não necessariamente a camisa da empresa, mas é vestir a sua melhor camisa para criar uma empresa melhor que faça sentido para quem compra aquele serviço. E aí é que o marketing faz esse elo de comunicação entre os setores, entre produto, entre preços, o serviço como um todo. E é um desafio muito grande. Mas o marketing também tem uma função importante. O marketing tem a função de classificar e informar. Uhum. Então, eu quero implantar um processo novo dentro da minha empresa, ou aqui um novo modelo de negócios que o cliente possa contratar, eu preciso de marketing para organizar essa informação. Uhum. Trabalhar na gestão da mudança mesmo. Exato. Então, assim, fica muito mais fácil quando a gente classifica programas de treinamento com um nome, com uma data, né? E isso o marketing ele ajuda a fazer. Uhum. Então, na hora de implementar processos, você utilizar a sua estrutura de marketing para auxiliar o RH a fazer isso, ao departamento comercial a classificar um modelo de contratos que agora é novo e mais vantajoso para o seu cliente, enfim, a fazer um programa de fidelidade e tudo, você vai utilizar do marketing para isso. Finalmente eu entendi por que vocês, a Brandeg se classifica como empresa de reposicionamento de marca, né? Isso é muito mais... esse buraco é muito mais embaixo do que algo que a gente pensa de mudar o logo, né? Sei lá, talvez seja essa a primeira coisa que venha na nossa cabeça, mas realmente é muito profundo, né? Um reposicionamento de marca e de como que a gente se posiciona em tudo que a gente faz internamente para ser genuíno, né? E, então, essa que é a parte legal, porque as expressões da marca realmente é a casca, vamos lá, a ponta do iceberg. Mas é verdade, porque tudo que está resultando aqui é uma linha de raciocínio que vem se montando e pessoas se movendo para isso aqui, para a gente poder informar isso aqui. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade que eu não falaria que se confunde com outros setores. Eu acho que integra. Sim. Eu acho que o marketing hoje é uma integração. E também é uma integração com o próprio cliente. Quando a gente fala de cocriação, de novos produtos, enfim. É essa coisa que é da comunicação interna, enfim, mas eu acho que a gente pode colocar nessa caixinha. Extrapolando isso, também é uma empresa de logística. Né? Vocês cuidam delivering ideas, né? De repente. Muito interessante. Não à toa eu gostei da sua marca desde o princípio que a gente se conheceu, né? A gente combina. Mas, Pedro, muito obrigada pelo seu tempo conosco aqui hoje. Espero que a gente tenha outros papos como esse. Espero que quem nos escute tenha muito mais insights do que eu já tive aqui. Hoje vai ser uma noite no travesseiro que realmente vai ser interessante para pensar sobre tudo que a gente falou aqui, como que a gente pode se posicionar no mundo de uma maneira cada vez mais estrategicamente logística ou, enfim, que a nossa estratégia de marca como pessoas, como empresas de pessoas que se conectam com pessoas estejam cada vez mais alinhadas a quem a gente acredita ser. Né? Legal, Priscila, eu que agradeço o tempo do pessoal e tudo passa vai passar também por isso que eu falei lá no início, por essa educação, né? Quanto mais a gente sabe sobre o assunto, a gente visualiza as possibilidades que essas técnicas, né, podem ser aplicadas no nosso desempenho como empresa, como pessoa, enfim. É Isso aí. Valeu. Beleza, tchauzinho.